Oi pessoal, meu nome é Gnael Freire, sou médico infectologista e seja muito bem-vindo ao canal Reagente. Hoje nós vamos entrevistar a Isabel Alves, que é assistente social. Por favor, Isabel, se apresente aí. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Gnael. Eu sou Isabel, assistente social, trabalho há 9 anos no SUS e há 3 anos no atendimento às pessoas com HIV/AIDS. Muito bem. Isabel, muitas vezes as pessoas que recebem um diagnóstico de infecção pelo HIV não conhecem exatamente todos os direitos, né, e não sabem, por exemplo, com relação à assistência médica, a tratamento. De maneira geral, quais são esses direitos das pessoas que recebem diagnóstico de infecção pelo HIV? Bom, é importante que as pessoas saibam que elas têm direito ao tratamento gratuito e universal pelo Sistema Único de Saúde, né? Elas vão ter acesso aos atendimentos de saúde que forem necessários, aos antirretrovirais, aos exames necessários para o acompanhamento, e a mãe com HIV, né, o bebezinho, ele tem direito ao leite também. Mesmo que o paciente ele faça o acompanhamento na rede complementar, ele pode também retirar os medicamentos na rede pública. Entendi. Com relação a benefício, por exemplo, aposentadoria, né, alguns pacientes me questionam se eles têm direito à aposentadoria ou até aquele auxílio-doença, né, se não tiver condições de trabalhar, né, as pessoas vivendo com HIV têm esse direito? Bom, todos os segurados, aqueles trabalhadores que trabalham de carteira assinada ou que contribuem como contribuinte facultativo, eles podem ter acesso aos benefícios previdenciários. Nem toda pessoa com HIV vai precisar se afastar por mais de 15 dias, né? Inclusive, muitas hoje com diagnóstico precoce, isso não é necessário. Mas se for um caso da pessoa e ter a necessidade de se afastar do trabalho, ela vai solicitar através do 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, né? Solicitar ou auxílio-doença, ou se for necessário, se for uma incapacidade permanente, por exemplo, precisar de aposentadoria por invalidez, ela vai solicitar esses benefícios por esses canais, vai passar por uma perícia médica que vai avaliar, né? Importante que as pessoas com HIV/AIDS saibam que, nesses casos, a partir do momento que ela se filia à Previdência e adoecem, elas não precisam cumprir o prazo de carência, que é de 12 meses. Então, a partir do momento, ela já pode acessar esses benefícios. Mas não é automático, nem todos vão precisar desses benefícios, né? Atualmente a maioria das pessoas recebe diagnóstico em uma fase precoce, então não tem adoecimento, né? Sim. E interessante, eu não sabia que não tinha carência. Sim. Essa informação nova para mim. Para mim eram os 12 meses, né, de carência. Na verdade, assim, se for pré-existente, se ela já tinha o diagnóstico antes, aí ela não consegue acessar se não cumprir o prazo de carência mesmo. Mas se não for, nesse caso, é possível, sim. E ela agenda pelos canais que você falou, 135, né, ou o Meu INSS, e um relatório meu. Sim. Ou do médico que estiver acompanhando, faz um relatório. Se for o caso de levar outros relatórios, exames, pode levar para a perícia. Sim, tudo é importante relacionado ao tratamento, levar tudo no dia da perícia. E aí, em pouco tempo, já sai o resultado por esses canais também. Entendi. E uma dúvida também que surge com uma certa frequência é com relação ao saque do FGTS. Né? A pessoa que trabalha de carteira assinada, ela tem um fundo, né? E a pessoa portadora do HIV, ela pode sacar o FGTS? Sim, é um direito, né, para a pessoa com HIV, o trabalhador com HIV, ou que tenha dependentes também com esse diagnóstico, né? Ela consegue fazer o saque integral desse valor do FGTS. O caminho é pegar um atestado, na verdade, com o médico que acompanha, levar os documentos pessoais, se dirigir a uma agência da Caixa mais próxima e fazer essa solicitação. É bem tranquilo. Entendi. E ela pode repetir esse saque? É uma vez só? Pode fazer todo ano? Não, ela pode fazer sempre, assim, porque ela continua trabalhando, né? E aí ela solicita o saque esse mês. Mês que vem ela pode solicitar novamente. A gente até já ouviu alguns casos em que a Caixa até às vezes deposita diretamente já aquele valor, sabendo do diagnóstico. Mas normalmente, todo mês ela tem, ou sempre ela vai lá e solicita esse saque quando ela desejar. Entendi. Essa pergunta é importante, porque às vezes a gente acompanha o paciente por muito tempo, eu tenho vários pacientes sendo acompanhados e às vezes eu esqueço de informar. E essa entrevista vai ser interessante para a gente divulgar
esse direito, né? E vamos deixar na descrição do vídeo o modelo de relatório que eu utilizo, para quem se interessar, quiser utilizar esse modelo e levar para o médico que acompanha. Se tiver algum fundo de garantia preso, né, pode sacar. Bom, com relação à isenção de imposto de renda, né, tem algum direito, alguma especificidade? Bom, quem recebe aposentadoria ou pensão, né, ou reforma, tem os rendimentos isentos do imposto de renda. Agora, já quem está na ativa, ao declarar, né, ao fazer a declaração, ela sinalizando que possui uma doença grave, ela consegue ter prioridade na restituição, mas quem está na ativa não é isento do imposto de renda. Entendi, então tem que pagar normalmente, se atingir aquele limite lá, né, de remuneração. Ela vai ter prioridade na restituição ao marcar que tem doença grave na declaração. Entendi. Também a gente estava conversando aqui um pouco antes que alguns municípios eles dão isenção no deslocamento de ônibus, não é verdade? Sim, sim. Aí depende muito de políticas locais, de legislações municipais, né? Isso não acontece em todos, infelizmente, mas alguns municípios eles têm uma lei específica que garante a gratuidade da pessoa com HIV no transporte coletivo, né? O que é importante, porque às vezes o valor da passagem pode dificultar o acesso dela ao tratamento, né? Então é um ponto muito importante mesmo. Entendi. E uma outra questão, Isabel, eu oriento meus pacientes sempre a contribuir para o INSS. Às vezes é um paciente autônomo, né? Não é um empregado, às vezes até o patrão e tudo mais, e opta por fazer uma previdência privada. Eu falo, tudo bem, faça a previdência privada, mas contribua também com o INSS, porque o número de benefícios é muito grande, né? Sim. Desculpa. E a pessoa fica segurada nesses momentos de adoecimento, né? E até mesmo para o tempo de aposentadoria. Ele vai estar são benefícios para ajudar nas fases da vida, como, por exemplo, licença maternidade, né? Em caso de morte. Então é importante a contribuição para o INSS, né? Essa vinculação. E o investimento não tem auxílio-doença, né? Não tem auxílio-acidente, não tem aposentadoria, né? Então, você não tem esses benefícios todos. Então, eu oriento sempre começar com o INSS e depois fazer outros investimentos. Bom, eu acho que os principais direitos são esses, né? Você está se lembrando de algum outro? Bom, também acontece, Guinaldo, de pessoas que não contribuem para o INSS, não são segurados da Previdência Social e ficarem, né, adoecerem ou ficarem incapacitados para o trabalho. E também tem um outro benefício que é possível a população acessar, mas que tem alguns critérios específicos também, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Porque, embora ele seja operacionalizado pelo INSS, ele é um benefício da assistência social e ele independe de contribuição. Mas quem tem direito, né, é idoso acima de 65 anos ou pessoa com alguma deficiência e que tenha uma renda per capita menor de 1/4 do salário mínimo, a renda per capita familiar. Considerar a renda toda da família, né, e dividir pela quantidade de membros, tem que ser menor que 1/4 do salário mínimo. Esse é o benefício. O primeiro caminho é acessar pelo CRAS, fazer um cadastro único e depois fazer solicitação no INSS, aqueles canais que a gente conversou. Então, ela vai ser acionada para passar por uma perícia médica e por uma avaliação com o assistente social também, que vão ser avaliadas ali as diversas barreiras, né, que essa pessoa pode ter de acesso a participar da sociedade, a capacidade para o trabalho, e se for concedido o direito, é o valor de um salário mínimo mensal também. Entendi. Isabel, com relação ao trabalho, né, às vezes o paciente meu, né, ele fica com receio de ser admitido numa empresa, e naqueles exames iniciais, de alguma forma o médico solicitar um teste para HIV. Tem alguma legislação que protege o paciente nesses casos? Tem sim, Guinel. Primeiro que a pessoa tem direito de manter o sigilo em relação à condição sorológica dela no ambiente de trabalho, né? E aí, porque é uma coisa que diz respeito a ela que vai avaliar, mesmo para quem ela deseja revelar. Além disso, a empresa ela é proibida de solicitar nos exames adicionais, nos periódicos e nos exames demissionais, exames para testes de HIV. Então, isso não pode acontecer, sabe? Acho que é importante também a gente falar que qualquer conduta discriminatória em relação à pessoa com HIV, seja no ambiente de trabalho, seja alguém que revela o diagnóstico
no sentido de ferir a dignidade daquela pessoa, ou que ela seja impedida de acessar algum serviço público ou privado, essas condutas discriminatórias são crimes e é cabível de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Então é importante que a pessoa com HIV, se ela passa por alguma situação dessa, que ela registre o ocorrido numa delegacia e procure um apoio jurídico para dar continuidade com esse processo, se for o caso da Defensoria Pública, por exemplo, sabe? Entendi. É uma outra dúvida que às vezes o paciente ele fica com receio nos exames periódicos do médico de trabalho pedir um exame de HIV. Aí é bom ressaltar que esses exames, né, de check-ups anuais, às vezes a cada 2 anos, como hemograma, colesterol, né, hemograma completo, né, ele não revela a condição da infecção pelo HIV. Tem que ser pedido especificamente o teste de HIV. Um exame comum de rotina não revela, né? Então é bom o paciente ficar atento com relação a isso e perder esse receio de fazer exames de rotina também. Bom, mais algum direito que vale a pena mencionar? Não, eu acho que é importante mesmo, só mesmo que eles não silenciem, né, diante de uma violação, né, que procurem esses direitos, fortaleçam também essas instituições e organizações que lutem pelos direitos da pessoa com HIV, que elas representam demandas coletivas também junto à política pública e são uma possibilidade de transformação da realidade. Acredito que é isso. Esses são alguns dos direitos. É muito interessante, né? Nem sempre a gente tem oportunidade de falar tudo isso para o paciente. Recentemente eu estava comentando com o paciente sobre o saque de fundo de garantia e eu esqueci de falar para ele. E ele falou, tem direito, tem esse direito mesmo, doutor? Não, tem esse direito, eu até pedi desculpa não ter falado anteriormente, fiz o relatório, ele se dirigiu até a Caixa com a carteira de trabalho e conseguiu. Então, acredito que essa entrevista vai servir também para orientar todos os pacientes do Brasil com relação a esses direitos. Que bom, eu agradeço a oportunidade de estar conversando um pouco sobre esse assunto. Não, eu que agradeço, né? Foi muito esclarecedor. Vou pedir para deixar aí dúvidas, sugestões nos comentários aqui abaixo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal Reagente. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.